Hebreus 10, 19 até o 25. Vamos fazer a leitura de modo alternado? Eu vou começar lendo e vocês respondem. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deu, pois, irmãos, intercedei-se para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Vocês? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, passamos admoestações, tanto mais quando vedes o dia se aproxima. Vamos falar com nosso Deus mais uma vez em oração? Pai querido, abra o nosso entendimento para entender a tua palavra. Que o Senhor Deus fale para cada pessoa aqui presente. Que o Senhor Deus fale aos nossos corações. No nome do teu filho que oramos e toda a igreja diz amém. Amém, meus queridos. Privilégios e responsabilidades. É o que eu gostaria de tratar hoje. Todo privilégio sempre vem acompanhado de responsabilidade. Por exemplo, um jovem que tirou a CNH recebeu um privilégio, poder dirigir. Pelo menos está habilitado para fazer isso. Recebeu um carro para fazer, mas está habilitado. Recebeu um enorme privilégio, vai mandar a pé para poder dirigir, porém, junto com o privilégio vem o quê? Responsabilidade. Se não tomar cuidado, pode matar alguém. Pode acabar com você mesmo. Pode acabar com o carro do pai. Então tem que ter responsabilidade. Todo privilégio traz consigo responsabilidades. Na vida cristã também é assim. Nós recebemos de Deus alguns privilégios. Inúmeros privilégios. Nesse texto nós veremos dois. E com os privilégios, vem junto as responsabilidades que temos diante do que recebemos. Eu gostaria de ver com você com muita calma. Olha comigo o primeiro privilégio que nós temos como discípulos de Jesus. Está no versículo 9, 19 e 20. Você pode ter comigo? Verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, para entrar pelo sangue vamos juntos entender aqui. Ele fala, irmãos, tenham ousadia, tenham independência para entrar no Santo dos Santos. O que seria esse Santo dos Santos? Permita-me uma breve explicação. Tem algo relacionado com o tabernáculo lá no Antigo Testamento. O tabernáculo basicamente tinha essa divisão. Tinha a parte do pátio externo, em que ficavam as pessoas, todo mundo ficava nesse ato externo, todo mundo andava lá. Tinha dois departamentos dentro do tabernáculo: o Santo dos Santos e o Santo Lugar. O Santo Lugar, todo sacerdote entrava, onde oferecia os incensários, onde oferecia algumas ofertas. O Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava. Era separado por um véu grosso, grande, e lá dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, que era um símbolo no Antigo Testamento da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, que era um dia exato que Deus ordenou que eles entrassem e oferecessem sacrifício. O que esse texto tem a ver com isso? No Antigo Testamento, a presença de Deus, não entrar para estar na presença de Deus e desfrutar de comunhão com Deus, era limitado somente ao sumo sacerdote, e ele fazia isso uma vez por ano, no dia do sacrifício. Só que quando Cristo vem, quando ele morre na cruz, lá no alto daquele madeiro, antes dele entregar a sua vida, ele exclamou em alta voz, dizendo, está consumado. E a Bíblia diz que no exato momento que Jesus gritou isso, que foi tudo pago, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Um véu grosso, pesado, se rasgou com papel de seda. Mostrando o quê? O caminho agora está aberto. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, tendo fé em Jesus, pode entrar no Santo dos Santos, com ousadia, com intrepidez. Mas o que tem lá de tão especial? Presença de Deus. O que ele está querendo dizer para nós sobre isso?
primeiro privilégio que nós temos como discípulos de Jesus, nós que cremos em Jesus, é o acesso direto à presença de Deus. Você pode, com ousadia, entrar no Santo dos Santos e estar na presença de Deus por meio de Cristo, por meio do seu sangue, que consagrou para nós, já como verso 20, um novo e vivo caminho. Isto é, Cristo agora abriu para a gente o acesso a Deus. Todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer momento, se crê em Jesus, pode estar na presença de Deus. Coisa que no Antigo Testamento era restrição a alguns. O véu foi rasgado, principalmente na altura. Esse é o primeiro privilégio que nós temos. Você pode, meu querido, em qualquer hora, em qualquer momento, falar com Deus e ter uma linha direta com Ele. Direta. Não existe linha ocupada. Não existe mediação humana. Você pode, por você mesmo, ir direto falar com Deus e saber que Ele te ouve. Por quê? O véu foi rasgado. Você pode entrar na presença de Deus. O santo dos santos. Estar com Deus. Falar com Deus. Ter comunhão com Deus. Relacionamento com Deus. Por conta do que Cristo fez por mim e por você. Ele morreu. Ele consagrou para nós um novo e vivo caminho. E agora nós, que cremos em Jesus, temos esse acesso direto a Deus. A gente pode falar com Ele. Esse é o primeiro privilégio que nós temos como discípulos. Segundo privilégio, a gente tem Jesus como nosso sumo sacerdote. Perceba comigo versos 21 e 22. Eu gostaria que vocês lessem comigo novamente. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Além da gente, agora, poder ter ousadia para entrar na presença de Deus e ter comunhão com Deus, nós também precisamos lembrar que nós temos diante de Deus um sacerdote. O que é um sacerdote? No Antigo Testamento, a função do sacerdote, basicamente, era fazer a mediação entre o povo e Deus. O povo queria falar com Deus, queria pedir perdão por seus pecados a Deus. Eles não iam direto a Deus. Eles chegavam ao sacerdote, ofereciam o seu sacrifício, e o sacerdote oferecia esse sacrifício para Deus. Então, Deus perdoava o povo. Era por base em mediação, sempre através do sacrifício. Quando Cristo vem, ele se torna o nosso sacerdote. O que isso quer dizer? Cristo é aquele que vai até Deus e ele mesmo se ofereceu como sacrifício em nosso lugar pelos nossos pecados. O que isso muda na minha vida e na sua? Você não precisa mais, para se chegar na presença de Deus, de mediação humana. Você não precisa mais, para ter o perdão dos seus pecados, e confessar para o Padre. Você não precisa, para Deus te ouvir, chegar até mim. Irmão, ora por mim, porque a sua oração tem mais poder. Não existe isso. Eu posso orar por você, claro, é um prazer orar por você. Mas a sua oração e a minha oração têm a mesma eficácia. Porque o véu está rasgado. E se você crê em Jesus, o Deus sacerdote é o mesmo que o meu. Ele. É ele que nos representa. É ele que está diante de Deus por nós. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não tem mais mediação humana. Você não precisa mais depender de pessoas para se achegar a Deus. Seja um padre, seja um pastor, seja qualquer outro. Se você crê em Jesus, você diretamente pode ir até Deus. Porque você tem Ele como seu sacerdote. Aí você pode fazer o que o verso 22 diz. Se aproximar com sincero coração. Se achegar a Deus. Buscar Ele. Porque você sabe que tem alguém te representando lá, Jesus. O teu sacerdote fazendo a mediação. Então você pode entrar na presença do Santo dos Santos, estar na presença de Deus em comunhão com Ele, sabendo que Jesus é quem faz a sua mediação. Meus irmãos, isso tira um peso das costas gigantesco. Isso é um privilégio imenso. Porque quantas pessoas, ainda hoje, não só no Antigo Testamento, mas ainda hoje, acham que para chegar a Deus precisam de mediação humana, precisam de pessoas. Se você entendeu o que Cristo fez para você, e você crê nisso, Deus abriu um caminho para você. E agora Jesus é o teu sacerdote. Você pode entrar na presença de Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento. E saber que é um Deus do céu que te ouve. Irmão, mas eu não conheço, não. Não importa. Você pode chegar diante de Deus com um coração sincero, saber que é um Pai que te ama e que vai ouvir a sua oração. Porque o caminho está aberto, irmão.
O véu foi rasgado. Você pode falar com ele agora. Você tem acesso a ele. Já pode pensar nisso? Eu tenho acesso ao Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas dariam milhões para conseguir conversar com o presidente 15 minutinhos? Quantas pessoas pagariam milhões para conseguir sentar e conversar uns minutinhos só com a autoridade máxima da nossa nação? É algo quase impossível você marcar uma reunião com o presidente para sentar e ele te ouvir. Teria muita coisa para nos ouvir. Seria quase impossível isso. O presidente da nossa situação pode mudar muita coisa no nosso país, dependendo da forma que ele age. Só que é quase difícil, impossível a gente chegar a ele, conversar com ele e ter uma reunião com ele. Agora, pare com isso. Você tem um acesso direto, aberto, a qualquer momento, não com o presidente da nação brasileira, com o presidente dos presidentes, com o rei dos reis, com o soberano, poderoso, aquele que pode mudar toda e qualquer circunstância na nossa nação, em todos os países do mundo, na nossa vida, na nossa família. A gente tem um acesso direto para ele. Por que a gente então não vai até ele e clama? Por que então a gente não usa esse privilégio? E fala assim, eu tô chegando aqui me aproximando do seu coração sincero, porque eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Eu clamo a ti, me socorre. Você pode saber que é um Deus no céu para te ouvir e que vai te atender. Esses são os dois privilégios aqui no texto que nós temos como discípulos de Jesus. Só que, como eu disse no início, junto com os privilégios, sempre vem responsabilidades. E o texto apresenta para a gente algumas responsabilidades para nós como discípulos. Eu gostaria que você olhasse comigo a primeira responsabilidade que nós temos. Versículo de número 23. Você poderia ler comigo? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Primeira responsabilidade que nós temos, guardar firme a confissão da nossa fé. Guardar firme a confissão que nós aprendemos no dia diante de Deus. Porque se você entendeu o Evangelho, se você compreendeu o que Cristo fez com você, se você confessou a sua fé em Jesus, você precisa guardar essa confissão. Precisa honrar com a sua palavra. Não, eu entendi o que Jesus fez por mim, eu entreguei minha vida para Jesus, eu professei a minha fé, agora eu vou guardar firme essa confissão minha, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Eu vou continuar firme, eu vou continuar perseverando. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu confessei Ele com a minha boca. Eu criei nele no meu coração. Então a primeira responsabilidade que eu tenho é para comigo mesmo, é para com a minha fé. Eu preciso me cuidar. Eu preciso vigiar comigo mesmo, para não vacilar. Eu preciso continuar firme buscando Jesus. Eu preciso perseverar. É claro, irmãos, Deus é quem nos ajuda a perseverar. Deus é quem age na nossa vida e nos dá força para continuar. Só que nós temos também a nossa responsabilidade. Lembre-se disso. Nós não podemos vacilar na caminhada cristã. Nós precisamos guardar firme a esperança. Essa é a primeira responsabilidade que temos como discípulos. A segunda responsabilidade. Perceba comigo o versículo de número 24. Vamos ler juntos? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às... Considerar uns aos outros envolve você se importar um com o outro. Considere o seu irmão. Se importe com ele. A ponto de fazer o que com ele? Estimular ele ao amor e às boas obras. Qual a responsabilidade que nós temos agora como discípulos? Se importar com o povo. Primeiramente, eu vou da minha fé. Eu guardo a confissão que eu fiz, eu vigio. Eu vou prezar meu relacionamento pelo Senhor para continuar firme. Só que eu não penso só em mim. Vida cristã não é unitária. Vida cristã não é só o meu pino, não é só o meu nariz. Vida cristã também é comunitária. Vida cristã é o começar no outro. É o considerar o outro. É o me importar com o outro. Para estimular ele, olha só a ideia. Estimular ele ao amor e às suas obras. Qual que é a ideia? O irmão está dizendo, eu vou ajudar ele, eu vou estimular ele para continuar amando Jesus, amando o outro e praticando boas obras. É se importar, é ajudar, é estender a mão. Mas, irmãos, sabe, eu confesso que isso me incomoda bastante. Porque eu vejo que a gente vive numa geração e que, infelizmente, por vezes a gente não tem conhecimento sobre isso da gente. A gente não pensa no nosso irmão que está do lado. A gente não olha pelo irmão que está do lado.
A gente não sente a falta do irmão que não está no nosso lado. Por vezes a gente é egoísta. Por vezes a gente falha em considerar um ou outro, em ajudar um ou outro, em estimular um ou outro a continuar firme. Muitas das vezes, em vez de a gente estimular alguém na caminhada cristã, a gente desestimula, a gente faz o contrário. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a ser uma igreja que se importa um com o outro, que sente a falta do outro, que ore pelo outro, que chora porque o outro chora, que se alegra quando o outro se alegra, que estende a mão, que ama, uma igreja que ama a Deus e pessoas. A gente precisa ser uma igreja assim. É uma responsabilidade que nós temos de ser. Primeiro, guardar a nossa confusão, a nossa fé, vigiando. Segundo, se importar um com o outro. E terceiro, muito importante, congregar com a igreja. Perceba comigo, versículo 25. Você pode ler comigo, por gentileza? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e dando mais logo vedes que um dia se aproxima. Não deixemos de congregar. O que é congregar? Se reunir com o povo de Deus para cultuar. Aqui, nós estamos congregando. Aqui nós estamos reunidos, adorando o Senhor, cultuando o Senhor, estudando a palavra do Senhor. E o texto fala, não deixe de fazer isso, como é costume de alguns de vocês. Então, deixar de se reunir, viver em comunidade e a igreja para congregar não é algo novo. Já está lá no primeiro século, em Hebreus, irmão. Daí dos dúvidas de alguns de vocês também estão passando. Se esforce para estar junto. Por que é importante a gente estar junto? Porque a gente é ovelha. E ovelha nunca caminha sozinha na natureza. Você sabia disso? Porque a ovelha caminhar sozinha na natureza, ela é presa fácil. Ovelha tem criando em rebanho. Sempre em rebanho. Por quê? Em rebanho tem mais ovelhas, uma protege a outra. Mas principalmente, em rebanho tem um pastor para proteger ela. A ovelha, às vezes, ela é cabeça dura. Ela acha que consegue sobreviver sozinha. Ela tem que quebrar a perninha, vem pra cá. Acho não. É branco, né? Acho não. Vive em comunidade. É importante. É triste, irmãos, porque muitas das vezes a gente acha que a gente consegue ser cristão sozinho e a gente não consegue. Não consegue. Eu confesso que eu já vi vários exemplos de alguns que tentaram. Todos os resultados sempre vai ser o mesmo. Esfriamento da fé. É a primeira coisa que vai acontecer. Você esfria. Você esfria. Você não consegue caminhar sozinho. Porque quando você caminha com o outro, qual que é a vantagem? Tem dia que você tá mal. Tem dia que você tá pra baixo. Tem dia que você tá cansado fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Tem dia que você tá sobrecarregado. Aí o irmão chega do seu lado, o que tá acontecendo? Aí você abre o coração, você desabafa. O irmão ora contigo. O irmão estende a mão, não dá um abraço. E aí o seu dia muda. Não é que os problemas se resolvem, você consegue ganhar uma força para continuar lidando com as coisas. Agora, quando você está sozinha, os problemas vêm, você não tem para quem conversar, você não tem para onde correr, quem orar por ti. Aí a tendência é realmente cada vez mais fundo, esfriando. Por isso que o texto fala, olha, não deixe de congregar. É uma responsabilidade que nós temos como discípulos de Jesus. É algo importante para a nossa fé como discípulos de Jesus. E até mesmo a gente chama atenção para algo muito interessante. Perceba comigo o final do verso que nós lemos. Ele diz, não deixemos de congregar, não é costume de alguns. Antes, vai ter que fazer demonstrações, principalmente percebendo que o dia se aproxima. Que dia é esse que ele está falando que se aproxima? O dia da letra maiúsculo. Ele está falando da volta de Jesus. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, irmãos, não deixem de viver em comunidade. Vocês precisam viver juntos, caminhar juntos, vocês precisam congregar. Então não deixe de fazer isso. Antes, vivam juntos. Exorte um ao outro. Principalmente, tendo em mente que o grande dia está chegando. Jesus está voltando. Irmãos, não vacile, não. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Aqui a gente está falando de uma carta que foi escrita no primeiro século. A gente está no século 21. No primeiro século, eles já estavam aguardando a vinda de Jesus. Eles já estavam assim, ó, a qualquer momento Jesus vai vir, qualquer momento Jesus pode do céu descer, porque a volta de Jesus é repentina, a gente nunca sabe como será. Então, em todas as gerações, a igreja sempre aguardou a vinda de Jesus. Jesus não voltou no primeiro século, não voltou no segundo, não voltou no século XX. Mas ele pode voltar agora no século XXI.
Não sabemos se é o nosso cérebro. É fato. Mas também nós podemos afirmar que nós estamos muito mais próximos da volta de Jesus do que eles estiveram. Irmãos, se a gente está muito mais próximo da volta de Jesus do que eles, aí que a gente tem que se atentar para isso. Porque a qualquer momento Jesus vai descer. A qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento ele vai vir para buscar a sua igreja, o seu povo. Só que se a gente não vive em comunhão, não vive em igreja, como que a gente vai se resgatar por Jesus se a gente não está congregando? Entende a importância de congregar? O dia está chegando. Está aí. Nossa, eu confesso, eu não curto muito assistir jornal. Porque para mim, jornal é um leve de notícia ruim. Uma notícia boa, nossa. É só notícia ruim. Você fica 5 minutos ali, você ouve 10 notícias ruins. Um cara morreu, outro foi assassinado, outro foi roubado, corrupção. Você sai dali com o coração puxado. Mas o fato é, quando a gente olha o cenário do nosso mundo, quando a gente olha o cenário da nossa nação, tudo que está acontecendo são só sinais de Jesus das contas, irmãos. É guerra, é rumor de guerra, é corrupção, é escândalo, é engano, é falso profeta surgindo cada vez mais. É a fé e o amor, infelizmente, muito esfriando. Sinais. Sinais, mais sinais. E a gente vai ficar bobeando. O dia está se aproximando. O noivo anda aí. Ele vai descer. A gente tem que estar preparado. A gente tem que estar pronto. E uma das formas para te ajudar nessa caminhada para logo é viver em unidade, é viver em da igreja. É andar junto com o rebanho. É a pessoa falar por bem. É importante para a nossa fé, como disse. É importante isso. Que Deus me ajude e te ajude. Para que a gente, primeiramente, entenda os privilégios que nós temos como discípulos. Sai daqui, realmente vai estar compreendendo. O véu foi rasgado para você. Você pode entrar no grande dos tantos para ter comunhão com Deus. Então, usufrua desse privilégio. Fale com Ele. Tenha relacionamento com Ele. Ele quer isso. Ele rasgou o véu para isso. Tenha intimidade com Deus. Busque Ele sabendo que Ele está te ouvindo por meio de Jesus. Entenda também as responsabilidades que nós temos. Busque, irmãos, vigiar a própria fé de vocês, guardar o coração de vocês, guardar a profissão que vocês fizeram. Como vocês vão fazer isso? É vocês, no relacionamento diário e pessoal com Jesus, nutrir isso, prezar por vida devocional, prezar por vocês, pessoalmente orar, ler Bíblia, vocês perseverar e cuidar do próprio coração da fé que vocês têm. Segundo, se importe um outro também, ore no outro, ajude um outro, estenda a mão pro outro. E terceiro, se esforce em congregar e viver com a igreja. E pedir ajuda. Não tente andar sozinho. Ovelha não vive sozinho. Diga que você vê uma ovelha andando sozinha na natureza. Pode ter certeza. Ela vai morrer. Ela vai morrer. É presa fácil. Ande em rebanho. Peça ajuda com o rebanho. A igreja serve para isso. Para a gente caminhar junto. Para um ajudar o outro. A continuar firme. Até que dos céus Jesus veio para nos buscar. Até que dos céus ele desce para nos resgatar. Quando isso acontecer, quando a trombeta tocar, quando a gente subir com Jesus e viver com ele no novo céu, nova terra, aí acabou, irmãos. Aí acabou a luta. Acabou a batalha. Acabou assim, Jesus, acabou tudo, cessou. A gente vai estar lá, cantando, louvando a presença de Deus para sempre. Esse dia está próximo. Fique firme. Continue olhando para Ele. Não desanime. Ele vai voltar. Ele está chegando. Nessa noite você possa entender os privilégios que você tem como discípulo. Eu mesmo tenho a responsabilidade. Que Deus nos ajude e nos abençoe nisso. Gostaria de orar por você. Como você. Feche seus olhos, vamos falar com os teus. Pai querido,
Muito obrigado, porque o Senhor abriu o véu para que agora a gente possa entrar na tua presença e ter comunhão contigo. Muito obrigado por Jesus. Por meio do que ele fez, do seu sacrifício da cruz, nós podemos agora ter relacionamento com o Senhor. Que privilégio imenso! Que graça maravilhosa! Obrigado, Senhor. Que a tua graça na nossa vida nos faça ser atentar também para as responsabilidades em Deus. Que o Senhor nos ajude a cuidar da nossa própria fé, a se importar com outras pessoas e também viver em dignidade. Sabemos que isso é vontade do Senhor para nós, sabemos que isso é importante para a nossa vida como cristão. Que o Senhor Deus abençoe a igreja, que o Senhor Deus abençoe o teu povo aqui presente, que a graça do Senhor Deus Pai, o amor de Cristo Jesus e o teu consolo ao Espírito Santo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.